boa noite ou bom dia, né, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo. Meu nome é Gilberto, meu RE é 8094698. Hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre forjamento. Forjamento nada mais é do que a arte de moldar o metal. O trabalho como um todo ele vai abordar o forjamento, dar uma visão de onde vem isso, né? E como que a indústria tem se comportado com o tempo, um pouquinho da história, como que é aplicado hoje em dia e também como que a tecnologia tem ajudado nesse processo também e auxiliado o engenheiro, né? Então, só uma pequena introdução sobre o que é o forjamento. Ele é uma técnica milenar de dar forma ao material. Então, aquecendo o material e moldando ele ali para transformar numa peça ou um produto final. Antigamente, né, ele era utilizado com martelos e bigornas, então ali na pancada mesmo você moldava o material e criava peças resistentes e duráveis. Era utilizado na fabricação de ferramentas, armas e hoje em dia a gente já está tratando sobre peças de maquinário também. Então, um pouquinho da história, né? O forjamento ele tem origens antigas, então a da Idade do Bronze, na Idade Média. Os ferreiros eram altamente respeitados por causa das habilidades em manipular o metal e transformar ele em armas, armaduras ou ferramentas, né? O que ajudava muito no desenvolvimento da nação como um todo, tanto falando sobre defesa como geração de ferramentas e produtividade ali também. Então, era uma profissão que usava o forjamento, claro, de uma maneira bem mais bruta e mais rústica, né, do que o que a gente tem hoje. Só que começou ali, foi o start do forjamento. Então, sobre o processo, o metal é aquecido até ficar maleável e em seguida ele é moldado para chegar na peça desejada. Então, ele é aquecido a altas temperaturas. O processo de moldagem a quente ele aumenta a resistência e a durabilidade do metal também. Então, além de moldar ele, você ainda tem esse ganho falando sobre resistência. A gente tem diferentes tipos e métodos de forjamento. Então, por matriz aberta, matriz fechada, forjamento de laminação. E cada um tem sua vantagem. E isso é definido de acordo com o tipo de peça que o projeto exige ou pede, né? Então, é importante nessa fase aqui que seja definido baseado no que se espera do resultado final. O forjamento a frio, como o nome já diz, ele é realizado em temperatura ambiente ou ligeiramente aquecido, né? É usado para dar forma a metais mais duros e resulta em peças com alta precisão dimensional e acabamento superficial, com bom acabamento superficial. O forjamento ao quente, já ao contrário, né, ele é realizado em altas temperaturas, então o metal ele fica ali mais maleável. É recomendado e ideal para peças de grande porte e peças complexas, né? Então o forjamento a quente pode ajudar nisso e garante a resistência e integridade estrutural ali do metal. Falando um pouco sobre a indústria, né, já citamos como que isso era no passado, mas trazendo um pouco para os dias atuais, onde que o forjamento está inserido, né, na indústria. Ele é muito utilizado e aplicado na indústria automotiva e na aeroespacial e também na indústria de construção, né? Alguns exemplos que a gente tem, alguns componentes críticos, eles são formados e são definidos através do forjamento. Então, falando sobre virabrequins, engrenagens e até mesmo peças estruturais, elas frequentemente são produzidas através desses métodos de forjamento que eu citei. E o motivo disso é que elas garantem alta resistência e durabilidade. E também, né, tem toda essa questão de moldar o metal da forma que você quer que ele se aplique. Falando um pouco sobre tecnologia, a tecnologia ela trouxe alguns avanços. Então, a gente já tem processos de forjamento automáticos, então prensas automáticas e o que não precisa de interação humana ali. Então, durante o processo só é definido no começo
ali o engenheiro define o projeto e todo o maquinário ele executa baseado na inteligência computacional que tem por trás. Então, isso dá um ganho enorme quando se fala sobre produtividade e evita falha e erro humano, né? E pode ser replicado em grande escala. Então, mantendo a manutenção ali do maquinário, ele vai estar sempre executando. Então, ele pode estar repetindo os passos várias e várias vezes, né? Outra coisa também é a simulação computacional. Vou falar um pouquinho mais disso mais para frente, mas ela ajuda bastante a prevenir falhas e erros antes de colocar o material para uso. Então, ou seja, antes de você desperdiçar o seu material, você já consegue prever alguns erros ou falhas. É legal também a gente falar um pouquinho sobre metalurgia do pó. Então, além do forjamento convencional, que eu já citei alguns exemplos, a metalurgia do pó é uma técnica inovadora, algo novo, que produz as peças metálicas por compactação de pós metálicos. Então, a vantagem nesse processo é a economia de material e em questão de complexidade de forma também. Então, ele ajuda bastante nisso e é uma coisa nova que está aí no mercado e é quando a gente fala sobre metalurgia do pó. As falhas no forjamento, falando um pouquinho sobre o que pode ocorrer de falha ou de erro, né? A gente pode falar sobre trincas, dobras e segregações. Então, identificar as falhas é muito importante para implementar uma solução ali no começo do problema, né? Antes que isso vire um mal de qualidade no produto. Então, no forjamento, a identificação de falhas é extremamente importante. Então, as trincas elas podem ocorrer devido a tensões residuais e ou temperatura inadequada. Então, utilizar uma técnica de alívio de tensão e controlar temperaturas de perto ajuda e previne a formação de trincas. Então, essa fase aí inicial de aquecer o metal e manipular ele, é extremamente importante que seja feito esse acompanhamento para que evite trincas, né, o que pode ocasionar em falhas no produto final. Outra questão são as dobras. Pode ser o desalinhamento ou fluxo desigual do material durante o processo de forjamento. Então, a manutenção adequada do molde e o ajuste no processo, né, ajuda a reduzir a ocorrência de dobras ou pode até mitigar. Então, fazendo essa manutenção preventiva, também casado com o que já foi falado ali no exemplo anterior, evita que tenha uma falha ou um erro também ocasionado por dobras. Já a segregação, ela vem da distribuição não uniforme de elementos químicos no material. Então, essa fase aqui já é um pouco anterior, que é a seleção da matéria-prima. Então, é importante que tenha um controle rigoroso e que a matéria-prima seja algo de qualidade, seja um metal bom e que seja feito testes nele antes de ser levado para o forjamento, para evitar a segregação. Então, a escolha do material influencia muito. Além dessas soluções convencionais que eu citei, a gente já tem alguns avanços em simulação computacional e até mesmo monitoramento em tempo real. Então, para prevenir as falhas no forjamento e aumentar a eficiência e a qualidade dos produtos, o profissional responsável ali, ele consegue simular antes de executar o processo e ver ali através de inteligência computacional, através de softwares, qual que vai ser o comportamento desse processo. Então, simulando ali, ele já consegue identificar até mesmo uma falha, consegue identificar se existe um erro de projeto antes de colocar o material para uso e evitando também que identificar uma falha só no produto final. A simulação computacional ajuda muito nessa fase inicial. Então, antes de iniciar a construção do processo como um todo, é essencial que, se a empresa tiver esse recurso, fazer essa simulação primeiro, né? Outro
Outro ponto que ajuda muito é a inspeção de qualidade. Isso aqui é essencial, que é que é, ajuda a identificar as falhas, né, falando sobre forjamento. É, e existe algumas técnicas avançadas. Então a gente já tem ultrassom, radiografia, que é muito utilizado na indústria para identificar erros muito pequenos que não dá para ser não dá para ser visto a olho nu. E quando a gente fala sobre o que o forjamento aborda, né, então falando sobre a indústria automobilística, é extremamente importante que você tenha um material ali, que tenha um produto final que não tenha nenhuma dessas microfalhas, porque com o tempo isso pode se desgastando e levar até a um risco de segurança para o cliente final, que é extremamente negativo, falando sobre como segurança é ruim para a empresa, é ruim para o cliente. Então, essa inspeção de qualidade no produto e no forjamento é de suma importância, ela não pode faltar. Algumas boas práticas, né? Então, a manutenção preventiva, o treinamento das pessoas que vão estar ali no processo de forjamento, isso aqui é essencial também, que o funcionário, o colaborador esteja treinado, que ele entenda o que ele está fazendo, que ele esteja capacitado. E o controle do processo como um todo, né? Então, todos esses passos que eu citei, é importante que a empresa que está fazendo aquilo, né, o responsável por aquilo, tenha um controle de perto de cada fase do processo, desde o começo, se foi feita a simulação, se não foi feita, até a parte que o produto já está pronto, já foi feito o forjamento, identificar se teve alguma falha ou não, identificar uma oportunidade de melhoria ali também. Então, como considerações finais, o forjamento ele nasceu e ainda é uma arte, né? Então ele combina tradição e inovação e traz peças de metal de alta qualidade e durabilidade, tanto falando sobre na indústria ou até mesmo na criação de obras de arte. Ainda é bem utilizado para isso. O forjamento ele tem um papel crucial e ele ajuda na moldagem do mundo moderno. Então, é algo importante, ele surgiu como uma arte no passado e como uma necessidade, ele foi evoluindo para a indústria hoje e, é papel do engenheiro ter um olho atento em cima disso, porque o forjamento ele é essencial para toda a indústria como um todo. Então, tudo que você olhar ali provavelmente vai ter um pedacinho desse processo aí. Então, seguir esses passos que eu acabei de citar, garantir uma qualidade, garantir que o processo está sendo executado corretamente, evitar o desperdício de material, porque hoje a indústria ela pede muito isso, né, que você seja rápido com o menor custo possível. Então todos esses pontos ajudam muito e o forjamento ele está aí há muito tempo e ele continua evoluindo para auxiliar nisso também. A ideia do trabalho era trazer um pouco dessa visão sobre o forjamento. Eu concluo aqui com essa reflexão sobre o que ele é e como que ele veio evoluindo com o tempo. E com certeza a gente vai ver muita coisa ainda sobre esse processo daqui para frente.